Legal, acho que o primeiro ponto não tem como não ser outro, não tem como não ser esse, desculpa, mas é a pressão que o Trump tem feito em cima da Ucrânia para a resolução da guerra, a aproximação com a Rússia. Eu fiz uma postagem essa semana no meu Instagram, fui amplamente atacado porque eu disse o seguinte: muitos ditos de direita, conservadores, bolsonaristas, etc., estavam aplaudindo, enaltecendo e principalmente idolatrando o Trump por ele combater a esquerda, por ele falar algumas coisas de viés conservador, muito contra a cultura woke, contra o progressismo, e estavam lá idolatrando o bicho. Aí vem e diz que a Ucrânia tem culpa na guerra, se aproxima de volta do Putin, fala que a Ucrânia tem que ceder, pede os minerais da Ucrânia. Daí começa, aí tem gente que tá ficando assim um pouco chateado, um pouco perplexo com a situação, mas e o que eu disse, não idolatre político. Você não entende bem a motivação do político, só ele mesmo. E normalmente não tem a ver com cuidar da liberdade alheia ou cuidar do dinheiro alheio que ele extorquiu. Rafa, o que você acha dessa questão envolvendo Rússia, Ucrânia, Trump, Zelensky e o Putinho? O primeiro comentário sobre essa relação que as pessoas têm muito passional com os políticos, né? Então elas não conseguem separar as impressões subjetivas que elas têm acerca de um político daquilo que de fato ele exerce, né? Que é uma posição de Estado onde o interesse maior dele é o quê? É se manter no poder. Né? Isso a gente comentou em diversos outros programas, dos incentivos que existem dentro dessa que a gente chama de Estado, né? E as pessoas, muitas vezes, elas se enxergam fazendo de um certo projeto que não é bem verdade. Existe uma separação muito clara entre aquilo que nós chamamos de sociedade civil e a elite política. Cada um age de acordo com seus interesses, que muitas vezes são militantes, né? Agora, entrando nessa questão da Rússia e da Ucrânia, eu acho que é um assunto um tanto complexo, né? Tem várias variáveis, a gente tem que colocar em análise. A guerra já vai se estendendo para o terceiro ano, começou em fevereiro de 2022. O Trump chegou a chamar o Zelensky de ditador, né? E, e claro que não tem como a gente defender. É evidente por a gente ter uma certa inclinação à visão libertária, né, defender quem inicia a agressão, né? Sempre o invasor ele se coloca numa posição onde ele não está moralmente justificável as suas ações, né? Mas no caso da Ucrânia e da Rússia, eu acho muito complicado essa questão porque a Ucrânia ela se mantém viva nessa guerra muito por conta do financiamento dos outros países, né? Então acaba que os americanos são obrigados a financiar diretamente essa guerra através de um custo inflacionário dos Estados Unidos tendo que enviar armamento e etc, e etc. E também o próprio Zelensky tomou algumas medidas que também sobre a ótica libertária a gente pode de um certo modo, concordar com o Trump, né? Mesmo numa situação de guerra, eu acho que algumas leis, como a lei marcial, o listamento obrigatório, proibir as pessoas de sair do país, são posições que eu, como um libertário, não posso concordar plenamente, né? A sociedade, os indivíduos, eles não devem ter uma obrigação legal de participar de uma guerra entre dois governantes. E também eu tenho muita desconfiança quanto à mídia, de maneira geral, principalmente na época do governo Biden, né, endossando muito o Zelensky, fazendo toda uma construção, transformando o Zelensky numa figura heróica, sendo que o Zelensky ele pode muito bem também ser utilizado como uma peça de interesses supranacionais. A gente já mencionou, a gente já viu outras notícias, né, de como que a OTAN estava alfinetando a Rússia, apertando ali. Então, tudo isso envolve questões que a gente não pode analisar de forma separada, né? Mas agora uma coisa é muito evidente. Todas essas manifestações do Trump é uma tentativa de
chamar Putin para perto para tentar apaziguar a situação e, quem sabe, colocar um fim à guerra que já se estende há bastante tempo. Pois é, tem quem fale que... Não lembro o nome do primeiro-ministro britânico que ofereceu acho que foi para o Hitler, um pedaço da Polônia para tentar evitar a Segunda Guerra Mundial. Não me lembro o Chamberlain, não lembro se era isso, mas eu li isso também, não, talvez se alguém quiser me corrigir depois, mas eu lembro que houve sim um movimento para tentar impedir esse avanço na época da Alemanha nazista, e tem quem diga que o Trump está nesse caminho também, tentando apaziguar as situações, ceder lá 20% do território ucraniano, incentivando que isso aconteça, para que se encerre o conflito. Porém, também tem quem diga que o Putin não vai parar por aí. Tem quem diga que ele tem anseios de refazer a União Soviética, tem anseios expansionistas, quer cravar o nome dele na história, etc, etc. A realidade, Rafa, na minha visão, é que ninguém compreende bem o que está acontecendo. Eu jamais, indiferente de qualquer outro cenário, não consigo achar o Zelensky culpado, sendo que o país dele foi atacado. Tá? Então, entendo o Trump tem diversos movimentos, diversas interpretações, que ele tem que pensar de fato na política externa dos Estados Unidos, mas eu não consigo achar motivo para ele se colocar o Putin em pé de igualdade com o Zelensky. Para mim, o Putin é um agressor, a Ucrânia, representada pelos Zelensky, são os agredidos, e claro, diversas coisas se desenrolam daí, mas eu não consigo achar, não critico totalmente as regras que o Trump quer colocar para o Zelensky para continuar auxiliando a Ucrânia. Ok, não concordo em favorecer ou facilitar o discurso, amaciar o discurso para o Putin, que faz muitos anos que está lá manipulando a eleição na Rússia e fazendo o que ele está fazendo. Não Enfim, só mais algum comentário? manipulando eleições, né? Não só Oi? manipulando eleições, você comentou do Putin, não só manipulando eleições, como também perseguindo opositores. De vez em quando tem gente que morre caindo da janela e tal. Então, todo esse flerte que existe da alt-right, da direita conservadora, ocidental com o Putin, eu acho um tanto quanto equivocado, né? Basta olhar o histórico do Putin. O Putin é um ex-agente da KGB, quem em sã consciência que preza pelo conservadorismo, pela tradição ocidental, vai endossar um ditador que era da KGB, né? Eu vejo que às vezes, muitas vezes eles ignoram certos elementos em prol de uma certa estética que o Putin passa, mas que de fato não existe nenhuma conciliação com o que nós conhecemos como conservadorismo e o liberalismo ocidental. Até te interrompendo, mas eu já vi notícias sobre o Maduro de extrema direita agora. É engraçado, né, como os caras eles começam a manipular literalmente o passado e o presente para uma narrativa, né? Mas enfim, o Putin tem dessas. Muitos opositores do Putin costumam se suicidar com 18 facadas nas costas. Isso é algo não tão incomum na Rússia.